Olá, sou Giovanni Santana, sou economista e doutorando em Administração Pública pela Universidade de Lisboa. Hoje nós falaremos sobre o projeto de lei complementar número 39 de 2020. Esse projeto de lei complementar ele foi aprovado pelo Congresso Nacional e ele cria o Programa Federal de Enfrentamento ao Coronavírus através de ajuda financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Entretanto, esse projeto de lei ele tem um impacto direto na carreira dos servidores públicos. Para que se tenha uma melhor noção do que vem a ser esse projeto de lei complementar, vamos apresentar para vocês os principais pontos desse projeto, os critérios de rateio a ser utilizado para o repasse de recursos para os estados, o Distrito Federal e para os municípios, as contrapartidas solicitadas nesse projeto de lei para esses entes federativos, os fatos que são importantes para os servidores públicos e de que forma isso vai trazer algum impacto para o Estado da Bahia, para as finanças do Estado da Bahia, dos municípios que compõem o Estado da Bahia e principalmente para os servidores estaduais. Esse projeto ele prevê auxílio financeiro aos entes da federação na ordem de 125 bilhões de reais. Esse valor inclui repasses diretos da União a esses entes ou através da suspensão de dívidas públicas. No que diz respeito aos repasses que serão feitos pela União aos entes da Federação, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, esse valor ficou na ordem de 60 bilhões e será repassado em 4 parcelas mensais. Inicialmente, ficou definido que 10 bilhões seriam de uso exclusivo da área de saúde. Desses 10 bilhões, 7 bilhões deveria ser distribuído entre os estados e 3 bilhões entre os municípios. Os outros 50 bilhões é de uso discricionário dos estados e dos municípios. Inicialmente, 30 bilhões desses 50 bilhões será direcionado aos estados. Os outros 20 bilhões será destinado aos municípios. No que diz respeito aos rateios desses recursos, para a área de saúde, nós falamos anteriormente que seria direcionado 10 bilhões de reais, 7 bilhões para os estados, que será distribuído da seguinte forma: 60% desse valor será de acordo com o tamanho da população. Os outros 40% será de acordo com a incidência de Covid-19 apurado até o dia 5 de cada mês. No que diz respeito aos 3 bilhões restantes que deverá ser destinado aos municípios, o critério de alocação será basicamente o tamanho da sua população. Os recursos de uso discricionário ou de uso livre. Nós falamos inicialmente em 50 bilhões. Desses 50 bilhões, como já dissemos, 30 bilhões deve ser direcionado aos estados. A alocação entre os estados será feita da seguinte forma. Primeiro, em função da arrecadação de ICMS, tamanho da população, da cota do Fundo de Participação dos Estados e da contrapartida paga pela União pela isenção fiscal relativo à exportação. Já os municípios, que inicialmente será destinado 20 bilhões, será calculado inicialmente, será utilizado para alocação inicialmente os mesmos critérios que foi utilizado para fazer a alocação por estado e posteriormente, encontrado esse valor por estado, será utilizado o critério de tamanho da população para encontrar o valor que cada município deve receber. No que diz respeito às contrapartidas ou fatos importantes para o servidor público. É bom lembrar que ficou suspenso qualquer reajuste de salário até 31 de dezembro de 2021. Nenhum ente da federação, além disso, pode assumir qualquer despesa no sentido de reestruturar carreira ou dar algum benefício ao servidor que tenha ou que traga algum impacto na folha de pagamento. Não será permitido ainda o uso desse tempo, ou seja, o tempo decorrente ao final de 2020 e o ano de 2021, não deverá ser contado para anuênio, triênio
quiênio, licença-prêmio ou qualquer uma outra modalidade de benefício que eleve a folha de pagamento. Além disso, ficaram de fora de todo esse processo que nós falamos aqui, os profissionais de saúde, de segurança pública, das Forças Armadas, da educação, servidores de carreira da perícia, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das guardas municipais, os agentes socioeducativos, os profissionais de limpeza urbana, de serviço funerário e de assistência social. Vale ressaltar também que todos os prazos dos concursos já homologados estão suspensos e que, em virtude das concessões que foram dadas algumas categorias específicas que eu já relacionei aqui, o impacto esperado dessas ações de contenção de aumento da folha de pagamento ficou em torno de 60 bilhões. Já é senso comum que esse processo de isolamento social deve gerar impacto econômico e, por consequência, queda na arrecadação. O estudo realizado pelo Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia indica um recuo no Produto Interno Bruto do Estado na ordem de 5%. Esse recuo pode indicar uma redução na arrecadação de ICMS na ordem de 2 bilhões. Se você considerar outras fontes tributárias, esse recuo pode passar certamente de 3 bilhões de reais. Pois bem, como já se sabe, o projeto de lei complementar 39/2020 tem justamente o objetivo de repor essa potencial redução na arrecadação. Por conta disso, o governo do estado deve receber inicialmente 346 milhões de reais, que será destinado exclusivamente para a área de saúde. Além disso, deverá receber 1,6 bilhões de reais para uso diverso e, potencialmente, poderá ter redução nas dívidas. O que tem previsto inicialmente no orçamento é de pagamento de dívida e juro na ordem de 800 bilhões. Pois bem, de que forma a receita do estado da Bahia, o orçamento do estado da Bahia, vai ser impactado com as medidas ou com as ações que nós apresentamos anteriormente, e como isso vai chegar no serviço público, através dos salários dos servidores, através da remuneração dos servidores do estado. O que nós observamos é que nos 3 primeiros meses do ano, as despesas do estado ela girou em torno de 10,6 bilhões de reais. Desse valor, 53% foi destinado para a folha de pagamento. 30%, aproximadamente 30%, são transferências constitucionais aos municípios, ou seja, o estado arrecada, mas ele repassa para o município. Os outros 20%, 17% para ser mais preciso, ele é direcionado para outras despesas do estado, outras despesas correntes. Pois bem, os 53% que nós colocamos antes, ele corresponde a aproximadamente 5,7 bilhões para pagamento dos servidores. Esses pagamentos são dos servidores dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público da Bahia e da Defensoria Pública do Estado. É injetado na economia do Estado, na forma de salário, aproximadamente 1,9 bilhões por mês. O superávit primário do período, dos 3 primeiros meses do ano, foi de aproximadamente 1 bilhão de reais. Superávit primário são as receitas menos as despesas. Ou seja, o governo ele conseguiu arrecadar mais do que ele gastou. Mas temos que observar que os 3 primeiros meses do ano foi no período inicial ao decreto de quarentena ou de isolamento social. Portanto, o impacto na economia ainda foi pequeno. Certamente, esse impacto para o segundo trimestre pode ser bem maior. Como o governo ele conseguiu uma poupança muito pequena e a ajuda externa também não é grande, provavelmente o governo no segundo semestre desse ano, desse exercício 2020, deve iniciar o processo de contingenciamento no orçamento para que ele consiga efetuar o pagamento da folha. É claro que esse processo de contingenciamento ele vai ser progressivo, ele deve iniciar efetivamente a partir de junho,
por conta de que no mês de junho ele já deve ter uma estimativa da arrecadação dos meses de abril e maio. Então, esse período foi o período mais afetado por conta do isolamento social. E esse contingenciamento para tentar adequar as receitas do período às despesas, ele vai acontecer de uma forma progressiva. É óbvio que ele vai iniciar cortando algumas despesas do Estado e, posteriormente, se o processo de arrecadação não for recuperado, não melhorar, e se a ajuda externa não for suficiente, aí sim ele deve partir ou deve direcionar os cortes para a folha. Por enquanto, não vejo motivo para pânico, mas vamos esperar as futuras ações do governo do Estado, vamos acompanhar o processo de arrecadação para a gente poder ter uma noção clara do que o governo do Estado vai fazer para garantir o pagamento de todos os seus servidores.